Rasgai o coração, buscai ao Senhor com jejuns e choro. Consagro a Ti, Jesus, Pai querido, Pai amado, esse momento diante da Tua presença. Toma frente, Senhor, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Senhor, esteja falando, ministrando nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Pai do Senhor, o Senhor esteja te abençoando nesse dia 30, último dia de abril. Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos sustentou o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Eu esqueci de mudar em cima, mas hoje é o 8º dia de palavra diante do Senhor. E quarta-feira, e o Senhor nos deu a palavra em Joel capítulo 2, e eu quero ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor, e não nos entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Vamos orar? Se você puder, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, Tua palavra foi lida nesse momento, na direção do Espírito Santo do Senhor. Eu te peço, Papai querido, Papai amado, que o Teu Espírito Santo esteja descendo a Tua palavra revelada dos céus aos nossos corações, abrindo os nossos olhos para que possamos ver, abrindo os nossos ouvidos para que possamos ouvir, quebrantando o nosso coração para que possamos entender e compreender qual a vontade do Senhor para as nossas vidas, que é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus, amém. Esse capítulo, esse trecho que foi lido do capítulo 2 de Joel, o Senhor, Ele fala para o povo que o povo venha estar buscando a Ele, que o povo venha estar se voltando para Ele com jejum. Mas olha o jejum que o Senhor, Ele quer. Ele quer que o povo volte com jejuns e com choro, com pranto, com arrependimento. Tem pessoas que fazem jejum para receber uma bênção, jejuam em prol de conseguir comprar uma casa, jejuam por vários motivos.
Aqui em Joel, o Senhor está falando um tipo de jejum que agrada a Ele. Ele está pedindo. Diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, todo entendimento, todo sentimento, toda confiança ao Senhor, e com jejuns e com choro. Qual foi a última vez que você chorou na presença do Senhor? Você sentiu o Senhor tocando, quebrantando o seu coração e você chorou na presença do Senhor. Hoje em dia as pessoas têm vergonha de chorar na presença do Senhor. Escondem quando choram. Eu choro na presença do Senhor. Quantas vezes já aconteceu aqui na frente aqui de um celular? Não é possível nos conter. A presença do Senhor toca nossas vidas, não tem como a gente se conter. Mas tem pessoas que têm o olho seco, tem pessoas que têm o coração duro e não conseguem se quebrantar na presença do Senhor. O Senhor está pedindo isso, um jejum que volte a Ele com todo o coração e com choro, pranto, arrependimento, entendendo que somos pecadores, precisamos do Senhor. O toque do Espírito Santo, quando Ele toca nas nossas vidas, a gente discerne que é da parte de Deus. Testifica com o nosso espírito que vem da parte do Espírito Santo de Deus. Choro, pranto. Pranto é mais do que choro, quando você está chorando muito. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Mas é fato que todos nós, algum dia na vida, nós choramos. Mas o Senhor está falando: chora na minha presença pelos seus pecados. Chora. Se quebranta na minha presença, o Senhor está falando. Rasga seu coração, não a roupa. Era costume no Antigo Testamento o povo rasgar as vestes para mostrar sinal de humilhação na presença do Senhor. Aqui ele está falando: não quero que rasgue as roupas, as vestes. Rasga o coração na minha presença. Mostra a verdade. Quebranta na minha presença. Rasga o coração diante de mim. Converta ao Senhor, o vosso Deus, porque Deus é misericordioso. Nosso Deus, Ele é misericordioso. Ele não vai lançar nada no seu rosto. Ele não vai te acusar. Ele não vai te estender o dedo, como as pessoas fazem. O Senhor, Ele é misericordioso. Ele é compassivo, tardio em irar, grande em beneficência. Ele é bom. Às vezes estamos numa situação difícil porque não buscamos a Deus, não nos voltamos para o Senhor, não pedimos a Deus, pedimos oração às pessoas, reclamamos com as pessoas, mas não falamos com Deus, dono de todas as bênçãos, que pode nos abençoar, nos ajudar, quer nos ouvir. Então ele está falando aqui: volta para mim, rasga teu coração. Porque Deus é bom, misericordioso, bondoso, tardio em irar. O Senhor quer nos ouvir, quer nos abençoar. O céu
se movimenta em nosso favor quando nós oramos. As bênçãos estão nos céus. E é quando oramos, o que nós ligamos na terra é ligado no céu. Quando nós oramos em nome do Senhor, em conformidade com a sua palavra, é liberada as bênçãos que estão nos céus para nós. Se não oramos, as bênçãos vão ficar retidas. Então você tem bênçãos da parte de Deus para você. Você não recebe porque você não pede, você não busca. E muitas vezes busca em pessoa a solução para os seus problemas. Mas a pessoa, o ser humano, ele não tem como te ajudar. Nós temos que buscar em Deus. Ele é galardoador daqueles que o buscam. O que é galardoador? Ele recompensa aqueles que buscam a Ele com fé. Então ninguém que busca a Deus sai com as mãos vazias. O Senhor recompensa aqueles que o buscam com fé. Então busque ao Senhor, se volte para o Senhor. O Senhor, a vontade de Deus, a Bíblia diz, ela é boa, perfeita e agradável e não traz dor alguma. Pelo contrário, Deus tem o melhor para você. Se você anda na direção do Senhor, vai evitar males, vai evitar decepção. Seu caminho vai ser mais aplanado na direção de Deus, vai evitar tropeço. No Salmo 91 fala que o Senhor dará ordem aos seus anjos para que nós não tropecemos em pedra nenhuma, ou seja, direção de Deus. A direção de Deus, ela aplana nossos caminhos, de maneira que nós temos a nossa vida menos atribulada. Então, quando nós buscamos sabedoria da parte de Deus, Deus nos direciona por um caminho. Vamos evitar muitas coisas. Podemos evitar quando ouvimos a voz de Deus. Porque nesse mundo nós já temos aflições. Temos já. Então não precisamos buscar mais do que já tem. Quando a gente busca a Deus, a gente submete ao Senhor, Ele nos orienta, nos ajuda. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum. O Senhor está pedindo, santifica a sua vida. A Bíblia diz, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos melhorar a cada dia, nos consertar, voltar para Deus cada dia um pouco mais. Ninguém é santo, santo é só Deus. Jesus é santo, o Espírito Santo é santo, Deus Pai é santo. Todo ser humano na face da terra, todos nós precisamos buscar a santificação, porque sem ela nós não veremos a Deus. Então o Senhor está falando, santificai. Congregai os filhinhos e os que mamam. Olha o que Deus está falando. Todos. Para a bênção vir sobre todos. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, aqueles que compartilham a palavra da parte de Deus, chorem. Peça a Deus, poupa teu povo, peça misericórdia. Então, intercessão. Deus está falando, ore uns pelos outros. Tem pessoas que só oram por si. A Bíblia fala que nós devemos orar uns pelos outros.
nós somos irmãos, filho do mesmo Pai que está no céu. Somos todos irmãos. Então precisamos orar uns pelos outros. Só tem um céu. Não vai ter repartição. É um céu. Então precisamos orar uns pelos outros. Todos precisamos de oração. Orar pelos enfermos. Obrigado, Joana. Deus te abençoe. Precisamos orar uns pelos outros. Para nos manter de pé pela graça do Senhor. Aquele que está em pé, a Bíblia diz, vigie para que não caia. Forte é o Senhor. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, a Bíblia diz. Todos nós somos fracos. A Bíblia diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então precisamos buscar ao Senhor. Precisamos orar uns pelos outros. Poderoso é o Senhor. Forte é o Senhor. Nós somos limitados, pecadores, fracos, porém reconhecemos que precisamos dele. Somos pecadores arrependidos, reconhecemos que precisamos do Senhor na nossa vida. Então, precisamos orar, buscar ao Senhor. Precisamos orar pelo Brasil, pelo povo. Cada coisa que você vê, vamos orar, irmã Joana. Precisamos estar apresentando a Deus nossas causas diante do Senhor, crendo que Ele é poderoso para nos ouvir, para nos atender. A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras das trevas. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Porém, Jesus veio para nos dar vida, vida em abundância e desfazer as obras do inimigo. Para isso Jesus se manifestou. Para nos salvar, para nos redimir, para libertar os cativos. Então precisamos nos achegar a Deus, apresentando diante dele nossas causas. Tem um versículo na palavra que fala: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Os ouvidos do Senhor não estão tampados para nos ouvir, não. Estão atentos para nos ouvir. Então não desista de orar. Nem sempre vamos ter a oração atendida no segundo, terceiro dia. Então persevere em orar. Persevere em buscar. A Bíblia diz: aquele que bate se abre, o que busca encontra. Mas tem pessoas que não querem bater na porta, não querem pedir. Então, a gente precisa buscar o Senhor, nós precisamos do Senhor. Quanto mais a gente se aproxima do Senhor, mais Ele vai ministrando na nossa vida a sua vontade. Mais Ele fala aos nossos corações, trabalha na nossa vida, na medida que nós permitimos
que nós buscamos. Então nós precisamos nos quebrantar, buscar. Orar com fé. Sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Então nós precisamos, Senhor, acrescenta minha fé, aumenta minha fé. Nós precisamos do Senhor para tudo, para orar, para ler a Bíblia, para entender. É o Espírito Santo que nos dá entendimento, abre o nosso entendimento, para a gente compreender o que Ele deseja nos falar. Nós somos somente um vaso. Somente um vaso. E esse vaso precisa estar limpo por dentro, que é o nosso coração. Nosso coração tem que estar limpo. Se o nosso coração estiver sujo, mágoa, falta de perdão, outros sentimentos ruins, raiz de amargura, não tem como, Senhor, nos usar, falar conosco. Então, às vezes o Senhor está falando e o vaso está sujo e o vaso não consegue ouvir a voz de Deus. Então, precisamos nos purificar, e é o que a palavra está falando hoje. Busca o Senhor com jejum, santificando, busca santificação, busca o Senhor. A Bíblia, pega a Bíblia, está lá na gaveta. Abre a Bíblia lá nos Evangelhos. Separa um tempo para buscar o Senhor. Busca o Senhor da bênção. Para de correr atrás de homens, pessoas, cantores famosos. O Senhor fala com aquele que quebranta na presença dele. Jesus falou assim: entra para dentro do teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai, e o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Você ora em segredo, ninguém vê, mas o Senhor vai te recompensar em público. Sua vida vai ser abençoada. Então a gente precisa obedecer o que a palavra diz. Para a gente obedecer, a gente precisa ler a Bíblia, prestar atenção no que a Bíblia diz para nós. Então o Senhor, Ele deseja abençoar sua casa, seu casamento, sua família, suas finanças, sua saúde, seus filhos, seus netos, sua descendência, todos os seus familiares. Paz do Senhor, irmão. O Senhor, Ele deseja nos abençoar. A Bíblia diz que Deus está com as suas mãos estendidas, não encolhidas. Estão estendidas. Então, esse trecho que foi lido hoje, em Joel 2, de 12 a 17. Volte para mim, convertei-vos a mim de todo o vosso coração com jejuns. Começa fazendo um jejum parcial. Faz um dia primeiro, não prometa a Deus que vai fazer 3, 7, 21, não. Um dia você faz, você chega às 18 horas, você janta ou faz um lanche às 18 horas e você busca o Senhor.
e você só vai alimentar no outro dia, meio-dia. Começa devagar, aos poucos, porque Deus não quer sacrifício. Deus quer nosso coração. O Senhor não quer sacrifício. O Senhor Jesus, ele não quer sacrifício, ele já pagou já o sacrifício já. O sacrifício já foi feito. Nós precisamos jejuar e buscar a Deus para quebrantar o nosso coração, que muitas vezes ele é duro na presença do Senhor, para quebrantar o nosso coração, repreender o espírito de incredulidade que muitas vezes está nos atrapalhando de crer naquilo que Deus tem para nossas vidas. Então começa devagar, mas comece. Volte para o Senhor, busque ao Senhor, creia e comece, dê um passo na direção do Senhor. Você vai ver que as portas vão se abrir. Você vai sentir a presença do Senhor. Deus vai começar a se manifestar para você. Vai falar com você. Quando você vai fazer uma faxina na casa, o que você tem que fazer? Colocar as cadeiras para cima, a cortina, às vezes que é comprida, você tem que dar um nó para tirar do chão. Então, muitas vezes o Senhor vai fazer isso na nossa vida. Falar, nossa, eu estou buscando a Deus, mas parece que está tudo atrapalhado na minha vida, porque Deus vai organizar as coisas. Então, tenha paciência. Quando Deus está fazendo uma reforma na nossa vida, às vezes as coisas vão sair do lugar, mas é necessário. Confie no Senhor, continue buscando ao Senhor. Continue buscando. Vocês sabem como é uma faxina? Quando a gente vai fazer uma faxina em casa. Tira os tapetes, levanta as coisas, os móveis. Fica tudo meio bagunçado, mas depois vai ficar tudo limpo, organizado. Assim é na nossa vida também. Deus vai organizar as coisas, vai alinhar a nossa vida com a vontade dele. Então, às vezes, as coisas vão ficar meio bagunçadas. Tenha paciência. O Senhor, ele sabe como trabalhar na nossa vida. Então não é de uma hora para outra. O Senhor sabe como agir na nossa vida. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Não pare de buscar. Não desista. Não desista. Na primeira dificuldade, continue buscando, busque, porque aquele que busca, encontra. Porque tantas pessoas não são abençoadas ou não conseguem, e outras são, porque não desiste, persevera. A palavra de Deus diz assim: aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida, que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. Então persevere até o fim. Até o fim. Não desista. Continue. Todos nós estamos buscando. Não podemos desistir. Quem desiste não é apto para o reino dos céus. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus avisou, ele não deixou a gente enganado. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Anima-te. Anima. Creia no Senhor, persevere.
e o Senhor concederá o que deseja o teu coração. Busca o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas nos serão acrescentadas. Leia com calma depois Joel 2, de 12 a 17. Leia sua Bíblia, ore, ouça a voz do Senhor. Confie no Senhor. O Senhor é um alto refúgio para aquele que confia nele. O Salmo 91 fala. Ontem nós lemos o Salmo 91. Creia na palavra do Senhor, é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Vamos orar? Vamos apresentar nossas vidas diante do Senhor? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela palavra do Senhor que o Senhor nos trouxe nesse dia. Te agradeço por cada uma pessoa, Deus, que veio para ouvir a tua palavra, buscar a tua presença, a tua face. Que o Senhor esteja, Pai, abençoando cada um, ajudando cada um, ó Deus, diante dessa palavra, que crê no Senhor, que busca o Senhor, ó Deus, em espírito e em verdade. Espírito Santo do Senhor, que o Senhor esteja quebrantando o nosso coração, fazendo essa palavra, Deus, frutificar no nosso coração, que possamos, ó Deus, ser obedientes à tua palavra, praticantes da tua palavra e não somente ouvintes, andando de conformidade com a vontade do Senhor, ó Deus, seguindo os passos do Senhor Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Pai, em nome de Jesus, abençoa nossas famílias, abençoa os relacionamentos, abençoa, Deus, os filhos, os netos, toda a descendência seja abençoada pelo Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, abençoa cada um, abençoa a saúde de cada um, ó Deus. Em nome de Jesus, repreende toda enfermidade, em nome de Jesus eu te peço, abençoando a casa de cada um, que não chegue praga alguma, enfermidade nenhuma, seta nenhuma. Nós, em nome de Jesus, ó Deus, repreendemos no poder e na autoridade do teu nome tudo que vem contra o teu povo, em nome de Jesus, que caia por terra no poder e na autoridade do teu nome. Que somente a tua palavra, a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, permaneça, seja sobre a vida de cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Nos protege, nos guarda, nos livra de todo perigo, de todo mal, nos dá livramento de morte, livramentos, ó Deus. Que os anjos do Senhor, ó Deus, venham estar nos auxiliando, nos ajudando em cada caminhada nossa, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai. Que toda oração contrária caia por terra, toda obra contrária das trevas caia por terra em nome de Jesus, toda obra de macumbaria, todo trabalho feito, seja onde for, caia por terra no poder e na autoridade do teu nome, seja desfeito, cancelado, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai querido, Pai amado, reveste teu povo de poder, de autoridade do alto, Senhor,
para falar das tuas grandezas, para viver a tua palavra, para andar na tua presença e ser uma bênção aonde estiver. Em nome de Jesus eu te peço. Que o Senhor esteja abençoando o óleo que eles colocam diante do Senhor, que seja santificado pelo Senhor, abençoando a água também que eles colocam diante do Senhor, que quando eles beberem, que eles recebam a bênção conforme a fé de cada um para serem abençoados. Em nome de Jesus eu te peço. Nos abençoe, nos guarde, fala conosco, Senhor, que possamos ver tudo aquilo que o Senhor deseja que nós vejamos, que não sejamos pegos de surpresa em nada, mas que o Espírito do Senhor esteja nos avisando sobre todas as coisas que hão de acontecer, nos preparando para todas as coisas, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Abençoa a casa de cada um, abençoa nosso restante de dia, nos dê uma noite abençoada de paz, ó Deus, em nome de Jesus. E que o amor do Senhor, o nosso Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo seja com o teu povo. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe cada um de vocês.